Prezados irmãos, saúdo-vos com a paz do Senhor. Esta sexta-feira, dia 29, vamos dar início ao nosso culto desta feita, culto de ensino da Palavra de Deus, culto de doutrina. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, neste momento, na Tua presença, te agradecemos por estar aqui mais uma vez, para cultuarmos a Ti, Senhor, para adorarmos ao Teu nome e também fazermos menção da Tua palavra, a doutrina bíblica para as nossas vidas. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a todos aqueles que forem alcançados por esta palavra. Nós te pedimos a Tua bênção, Senhor, para a honra e para a glória do nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar louvor ao Senhor e logo após voltaremos para fazer menção da leitura bíblica e da palavra de Deus, que nesta noite, como nas noites anteriores das sextas-feiras, estamos estudando o livro do Apocalipse e neste momento estamos fazendo menção das 7 igrejas. Hoje nós estaremos falando sobre a terceira igreja, igreja de Pérgamo. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Prezados irmãos, voltamos desta feita com a leitura da Palavra de Deus. Vamos ler o livro do Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12, que trata da terceira igreja da Ásia, a igreja de Pérgamo. Leamos a partir do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve:
Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Meus prezados irmãos, falamos da primeira igreja de Éfeso e dissemos que era a igreja apostólica. Falamos a segunda igreja, a igreja em Esmirna, e esta igreja, a igreja perseguida, a igreja dos mártires. E agora estamos de posse da palavra de Deus para refletirmos sobre a igreja em Pérgamo. Essa igreja em Pérgamo, segundo os estudiosos do livro Apocalipse, é tida como a igreja indulgente. Quando falamos em indulgência, falamos de algo que é relevado, de algo que é perdoado, de algo que é tolerado. Então nós entendemos que esta igreja de Pérgamo era uma igreja que tolerava algumas práticas que não são do agrado do Senhor. E por isto, na revelação de João, no livro do Apocalipse, ela entra como a igreja a ser repreendida. Então vejamos, Pérgamo era uma cidade, segundo os historiadores, a cidade mais importante da Ásia. Hoje ela é chamada de Bergama. É uma cidade que era sede de uma das 7 igrejas da Ásia, que foram dirigidas as cartas apocalípticas do capítulo 2. Então nós vamos observar aqui que o primeiro texto, ou seja, o primeiro versículo, diz que ao anjo da igreja está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda, né? A espada aguda e 2 fios. Então está falando do próprio Senhor Jesus, dizendo que se escrevesse aquela igreja por ordenança do próprio Senhor Jesus, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Nós vamos observar que esta espada é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a Bíblia, ou a palavra de Deus, é semelhante a espada alguma de 2 fios, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a maquinação do coração. A gente entende que a igreja de Pérgamo começava nesse momento a ser apresentada como uma igreja indulgente e que poderia ser repreendida pelo próprio Senhor Jesus. E aí ele vai mais além, quando ele diz, eu sei as tuas obras. Em todas as outras igrejas nós vemos o Senhor
se posicionando diante dessas igrejas assim: eu sei as tuas obras. E aí ele diz: e onde habitas? Eu sei as tuas obras e onde habitas. E que é onde está o trono de Satanás. As considerações feitas com relação a esta expressão, que Pérgamo era uma cidade que vivia no lugar importantíssimo da Ásia, e portanto lá estavam os grandes templos. A cidade de Pérgamo, segundo a lenda, era uma terra sagrada, por ter nascido aí o deus Júpiter. Isso era o que eles consideravam. Mas também nós vamos observar que a sua importância era porque, tendo em vista esta cidade ficar às margens do rio Caico, esse rio, né, que hoje se chama Bakir Tishai, ela foi um lugar célebre por causa do aparecimento do pergaminho, né, aonde o pergaminho foi preparado pela primeira vez, segundo os historiadores. O pergaminho era feito de uma planta aquática que tinha umas folhas grandes. Eles abriam aquelas folhas e preparavam aquelas folhas para serem colocados ali símbolos escritos. As primeiras escritas eram feitas nesse elemento chamado pergaminho, né? Eles transformavam aquela folha daquela árvore, depois de preparada, para que se fossem colocados ali símbolos e escritos para comunicação. Nós observamos que o papel vem muito depois disso aí, né? As primeiras escritas, elas eram feitas em forma de cunhagem, quer dizer, eles tinham elementos que batiam naquelas folhas preparadas e deixavam ali símbolos como sendo meio de comunicação escrito. Depois aparece o papiro. Nós vamos observar também que tanto o papiro como o pergaminho, eles foram preparados assim, dessa forma rudimentar, né? Algumas folhas de pergaminhos também eram preparados com peles de animais ressecadas, curtidas, e eles faziam também o pergaminho. E o papiro, particularmente o papiro, era feito dessas plantas aquáticas que existiam naqueles rios. Então Pérgamo era uma cidade de grande importância, de grande destaque entre as cidades da Ásia. E lá, esta igreja, ela era uma igreja que estava sofrendo por causa da introdução de doutrinas falsas, como nós vemos aqui quando ele diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Esse assunto, o trono de Satanás, ele se referia a uma espécie de símbolo, né, de uma serpente, né, e que tinha um templo, inclusive, para ser adorada. Esta serpente tinha como nome Esculápio, de onde vem, né, de onde vem aquele símbolo da medicina, aquela serpente, né, que os médicos usam até hoje como símbolo, né? Porque esta serpente era como um deus, né? Visto que eles utilizavam os cultos através dos sacerdotes desses deuses, que eles faziam encantamentos, eles faziam encantos e encantamentos para curarem determinadas enfermidades. Por isso que vem o símbolo da medicina, essa serpente que nós chamamos de Esculápio. Este templo dedicado a Esculápio era exatamente a quem ele se referia como sendo o templo de Satanás, ou o trono de Satanás, né? Mas ele apresenta aqui uma posição da igreja, ou
daquela igreja verdadeira, aqueles fiéis da igreja, que eles retinham o nome do Senhor, mesmo vivendo em meio àquele caos, né? Aquele caos, aquela prostituição religiosa, mas eles mantinham a sua fé. E aí ele reconhecendo, ele diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, era uma igreja que era perseguida, mas mesmo sendo perseguida, por viver num ambiente completamente caótico, idólatra, prostituído, mas lá existiam crentes fiéis. Inclusive ele menciona aqui Antipas, que era um fiel servo do Senhor, que foi morto, tendo em vista o seu testemunho. Mas também ele apresenta aqui a repreensão com relação a essa tolerância, a essa indulgência da igreja. Quando diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Quando nós falamos em Balaão, nós nos lembramos lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 24, quando Balaque, o rei dos Moabitas, contratou os serviços de Balaão, que era um profeta, mas um profeta que para profetizar acerca de maldições sobre o povo de Israel. E aí Balaão aconselhava Balaque como fazer para que os israelitas se dispersassem. Ou seja, a partir do momento que os israelitas, servos de Deus, aqueles a quem Deus havia prometido, aqueles a quem Deus estava presente em suas adorações, não é? E agora, para desvirtuar ou para neutralizar o poder de Deus entre os israelitas, Balaão aconselhava Balaque a fazer com que Israel se prostituísse, Israel fosse atrás do engano, da corrupção, não é? Como é que eles faziam isso? Através de banquetes pagãos, de comidas oferecidas a ídolos e também de prostituições. Nós observamos, meus irmãos, que aqui em Pérgamo, provavelmente, segundo a história, não é? eles cultuavam a deusa Afrodite. A deusa Afrodite, a deusa grega, era responsável por todo tipo de prostituição sexual, de toda prostituição carnal. E o Senhor repreende essa igreja, né? Quando ele diz: mas umas poucas coisas tem contra ti, porque tens lá, ou seja, no seio da igreja, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Vejam que ele mostra a história de Israel no passado e agora no presente. Não era mais Balaão, não era mais Balaque, mas os nicolaítas, que aparecem também, né, a igreja de Éfeso. Só que a igreja de Éfeso era uma igreja que aborrecia, né? Nós vamos ver no versículo 6 do capítulo 2, quando ele se refere a Éfeso, diz que Éfeso, a igreja de Éfeso, aborrecia, né, as obras dos nicolaítas, né? Quando ele diz: assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Veja que o Senhor sempre diz que eu aborreço. Os nicolaítas, eles eram pessoas que diziam que esta doutrina que eles seguiam, a parte da doutrina verdadeira, fora estabelecida por Nicolau. Nicolau, que era um prosélito de Antioquia. Prosélito é aquela pessoa que é convertida,
ele era um judeu que se converteu ao cristianismo e, portanto, recebeu o nome de prosélito. E ele era de Antioquia. Só que não há prova suficiente para dizer que Nicolau foi o fundador dessa seita. Por quê? No capítulo 6, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, quando a instituição do diaconato na igreja, figura um homem com o nome de Nicolau. Né? Entre os 7 diáconos que foram escolhidos pela igreja, está Nicolau. Então, não há provas de que esse Nicolau tenha sido o fundador ou incrementador desta seita. Então, o que são os adeptos dessa doutrina dos nicolaítas? Segundo o que nós entendemos, são agentes propagadores da imoralidade e idolatria infiltrados na igreja cristã. Vejam só, ele faz uma comparação com Balaão lá no Antigo Testamento, apresentando agora os nicolaítas dentro da igreja cristã. Então, vamos parar um pouco e refletir que em todas as épocas, dentro do povo de Deus, existem elementos para tentar deturpar a sã doutrina da igreja. E a igreja, ela chega a um ponto de aceitar, de acatar, durante o culto cristão, alguns elementos pagãos. Não é? E isso aborrece ao Senhor. Nós temos hoje, na igreja cristã, quando eu falo da igreja cristã, estou falando da igreja em todo o mundo, a igreja cristã, pessoas que procuram, através destas doutrinas falsas, desses ensinos falsos, minar o culto cristão. E isso é a armadilha de Satanás. A gente permitir que no meio da igreja, que durante o culto sejam estabelecidos ensinos falsos para que engane aqueles que estão participando do culto. E aí ele atribui essas falsas doutrinas na igreja cristã indulgente de Pérgamo, né, como sendo práticas oriundas dos nicolaítas. Nós precisamos, irmãos, na nossa igreja hoje, estarmos atentos para não deixar entrar no culto coisas que não digam respeito à palavra de Deus. Aí ele continua dizendo, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas que eu aborreço. Ele estava fazendo uma comparação, como falamos, de Balaão e Balaque lá no Antigo, tentando desvirtuar a moralidade do culto a Jeová entre os israelitas, e agora não mais Balaão e Balaque, mas com doutrina semelhante os nicolaítas dentro da igreja cristã. Então ele chama a atenção dessa igreja e diz, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Aquela espada da boca que inicialmente ele diz a espada de 2 fios, espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Jesus, inicialmente lá em Éfeso, ele elogia, porque Éfeso aborrece, não é, as obras dos nicolaítas, e aqui ele repreende a igreja de Pérgamo, que seguem os nicolaítas. Não é? Então, meus prezados irmãos, nós precisamos estar atento na nossa igreja ou nas nossas igrejas. O que é que nós estamos fazendo dentro do templo? Será que no culto cabe nós deixarmos acontecer algum ritual, alguma cerimônia que não diga respeito ao engrandecimento, ao louvor, à glória e adoração do Senhor? Era isso que ele estava repreendendo na igreja de Pérgamo. E finalmente ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Olha a advertência para todas as igrejas apocalípticas.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele vem com a promessa: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Olha só, uma das coisas patentes na igreja de Pérgamo era a comida oferecida aos ídolos. A comida oferecida aos ídolos através de festejos carnais, né? E isso contaminava os cristãos verdadeiros daquela igreja. E aqui ele diz assim: dar-lhe-ei eu a comer do maná escondido, ou seja, o alimento dos céus, aquele alimento precioso que Deus nos traz através da sua palavra, através daquela adoração que nós fazemos a Ele. As bênçãos descem sobre a igreja. E ele fala: dar-lhe-ei também uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Meus irmãos, que maravilha quando nós podemos viver numa verdadeira igreja que adora. Numa igreja que não deixa entrar no seu culto coisas que não digam respeito à honra, à glória ao Senhor Jesus. Nós vemos por aí muitas igrejas que fazem o que querem e aí estão contrariando a palavra de Deus. O culto a Deus deve ser o mais simples possível, desde que venha de coração. Não se precisa, irmãos, enfeitar o altar, criar coisas que atraiam apenas a vista. Mas na igreja deve se pautar única e exclusivamente por ter Jesus Cristo como a figura central da nossa adoração, do nosso culto. Então, passamos pelas cidades, pelos bairros, vemos igrejas suntuosíssimas, mas que dentro dessa igreja, ou desse templo, vamos dizer assim, como é que a igreja adora? E tem muita gente que ainda diz: isso não tem nada a ver, isso faz parte, isso é social. Deus, Ele não quer que os crentes tenham essa mentalidade. Ele quer comunhão do verdadeiro crente com Ele. O altar, no passado, quando foi instituído pelo próprio Deus, ele exigia um altar feito de pedras e de madeira que não fosse pedras lavradas, que não fosse madeiras aplainadas, se não faça um altar de pedras e madeira, pedra tosca. Isto quer dizer que não precisa muita arrumação para se adorar ao Senhor. O que Ele quer é a arrumação do coração. E esta é uma lição que nos traz esta carta da igreja de Pérgamo, a igreja indulgente, a igreja que tolerava. Estamos vivendo momentos que a igreja tolera quase tudo, mas que não deve ser. Então, que Deus nos abençoe e que aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Meus prezados irmãos, acabamos, portanto, de meditar na palavra de Deus, na carta à igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Na próxima sexta-feira, nós vamos dar continuação a esse estudo bíblico, que é muito interessante para os crentes, para nós os crentes em Cristo Jesus, sabendo que a palavra de Deus, ela nos orienta como devemos proceder, e estaremos, portanto, na próxima sexta-feira, se assim for a vontade de Deus, falando sobre a igreja de Tiatira. É a igreja que vai de 606 depois de Cristo até a tribulação. Nós vamos observar que essa igreja está também com os seus exemplos dentro da nossa época, a partir do ano 606. A primeira igreja, como falei, foi a igreja apostólica, a igreja de Éfeso. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja dos mártires.
A terceira igreja que nós falamos hoje, igreja de Pérgamo, a igreja indulgente ou a igreja que tolera quase tudo, né? Precisamos estar atentos para esta mensagem da parte de Deus. Será que nós estamos tolerando tudo? Então precisamos corrigir a nossa postura, a nossa posição diante do Senhor, para que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração. Então, para encerrar, vamos orar ao Senhor, pedindo as suas bênçãos, e para que na próxima semana possamos continuar com o estudo do Apocalipse, no que diz respeito às igrejas da Ásia. Senhor nosso Deus, agora queremos te agradecer por termos passado estes momentos em meditação da Tua Palavra. Senhor, fala no nosso coração, abençoa a Tua igreja, Senhor. Que nós não possamos tolerar, Senhor, Balaão, Balaque, os nicolaítas, mas que possamos adentrar ao templo em santificação, cuidando, Senhor, da doutrina bíblica, como diz Paulo lá em Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Meu Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, o seu povo, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.